mensagem, então nós vamos orar ao Senhor nesta manhã, pedir da sua graça, a abundância dela para nós estudarmos a palavra do Senhor, né? Feche os olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos manifestar nossa gratidão pela bênção de sermos os teus filhos. Queremos, ó Deus, te agradecer por estarmos juntos nesta manhã em tua casa para estudarmos a tua santa e bendita palavra. Pedimos que o Senhor seja gracioso para conosco, nos abençoe, iluminando a nossa mente, abrindo o nosso coração para entender e guardar a palavra do Senhor e sermos, ó Senhor, instrumento de bênçãos no meio do teu povo e não pessoas que atrapalham o desenvolvimento do teu trabalho. Tenha misericórdia, palavra ao coração, abençoe a nossa escola bíblica dominical, abençoe a nossa igreja em todas as áreas, toda a sua extensão, que esta obra cresça, prospere de uma forma sadia para a glória do Senhor. Assim nós oramos, suplicamos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Vamos adiante? Muito bem. Então, irmãos, nós estamos vamos lembrar os irmãos que nós estamos estudando a primeira epístola que Paulo escreveu à igreja de Corinto, ou seja, a primeira carta aos Coríntios, né? E nós já estudamos o capítulo 1. Domingo passado o pastor Walter trabalhou o capítulo 2 e hoje nós iremos adentrar no capítulo 3. Mas antes de nós adentrarmos, eu queria fazer só uma retrospectiva, os pontos essenciais de que Walter ministrou no domingo passado, para que os irmãos possam se situar, né? Porque às vezes o auditório não é o mesmo que está ouvindo, aí não entende a sequência do estudo, e também tem a questão de que nós, quando nós ouvimos as coisas, nós aprendemos muito pouco, apenas me parece que segundo o diagrama que fala sobre essa questão da mensagem, né, 20% do que nós ouvimos é que nós retemos, né? Quando nós vemos e ouvimos, aí aumenta, e quando nós vemos, ouvimos e praticamos, aí aumenta o aprendizado. Então nós vamos fazer uma retrospectiva bem rapidinho aqui. Walter tratou no domingo passado da lição número 4, a mensagem da cruz, baseada no capítulo 2 de Coríntios, como eu já informei os irmãos. E né, a lição está dividida, né, foi dividida e exposta, primeira parte, conteúdo, método e propósito da mensagem. O conteúdo da mensagem pregada, que é o Evangelho de Cristo, o método usado na pregação da palavra, da mensagem, houve simplicidade da parte de Paulo, com temor, na dependência do Espírito. No item 3, nós vimos o propósito a ser alcançado pela pregação. E na segunda parte da lição da semana passada, a revelação da mensagem da cruz. A mensagem da cruz é sabedoria de Deus, não é sabedoria deste século, é sabedoria de Deus em mistério, precisa da iluminação do Espírito. A mensagem é revelada pelo Espírito, é a consequência. A revelação do Espírito, recebemos o Espírito de Deus no ato da conversão. Discernimento espiritual da mensagem da cruz e a conclusão, né? Então nós vamos hoje dar continuidade e retomar a questão do problema inicial que foi comunicado pela família de Cloé ao apóstolo Paulo, que era justamente as divisões que havia dentro da igreja de Corinto. Divisão, né? Havia grupos dentro da igreja, e não é somente grupos que existiam, mas esses grupos eles contendiam entre si. É isso que levou Paulo a se preocupar, e junto com os outros problemas da igreja e os pedidos de esclarecimento que chegaram a ele por parte da própria igreja, o fez escrever a primeira carta aos Coríntios, que tem 16 capítulos, que seria interessante que você que está me ouvindo aqui nas redes sociais pudesse lê-la, né? Eu já li não sei quantas vezes, não me recordo. Ultimamente li mais uma vez por causa do estudo da lição e pretendo ler novamente, que é a palavra de Deus. Mesmo que a gente vai lendo, Deus vai ministrando no nosso coração, nossa alma. Então a lição de hoje, queridos, é justamente as divisões na igreja geralmente
são obra da carne. Esse é o título da nossa lição desta manhã, né? Baseado no capítulo 3 da carta que Paulo escreveu aos Coríntios, a primeira carta. Na revista está a carnalidade, imaturidade e divisão, mas eu resolvi colocar um título assim mais palatável, né? Mas sim, enfocando a mesma questão. Então, as divisões na igreja geralmente são obra da carne. A guisa de introdução, eu queria lembrar aos irmãos que dentro do programa Redentor, a conversão a Cristo não extirpa a nossa natureza inclinada ao pecado. O que acontece é uma introdução de uma nova vida pelo Espírito. E a partir daí nós, como disse o apóstolo Pedro, somos participantes da natureza divina. Então, em cada servo de Deus genuíno, você vai encontrar uma dualidade. Justamente a carne, né, que não necessariamente é os tecidos que compõem o corpo humano, e sim a alma, né, que usa o corpo para se manifestar. Como esta alma está corrompida e contaminada pelo pecado, então, evidentemente que há essa possibilidade do homem correr em erro, e às vezes grave, mesmo sendo um servo de Deus, um homem convertido a Cristo. Paulo falou lá na carta aos Gálatas de uma batalha espiritual que existe entre a carne e o espírito, isso na vida de um cristão genuíno. E eles se opõem entre si, né, para que nós não façamos o que nós queremos, né? Então, os problemas da igreja de Corinto, né, que foram identificados pela família de Cloé, né, e revelado a Paulo, eram, em síntese, resultado da natureza humana não submissa ou subjugada pela ação do Espírito Santo de Deus. Ainda hoje é assim, irmão, ninguém se iluda, né? À medida que nós investimos em nossa vida espiritual, o Espírito de Deus começa a crucificar a nossa carne. Ou seja, como se fosse colocando uma camisa de força para que as obras da carne não se manifestem na vida de um servo de Deus. Afinal de contas, ele foi chamado, ele foi santificado pelo sangue de Cristo, posicionalmente, e está num processo de santificação. Quando um crente, ele não cresce na vida espiritual, então ele está vulnerável, digamos assim, né? Para que os seus inimigos, que é justamente o mundo, o diabo e a sua própria natureza humana, o leve a cometer coisas que possam desagradar a Deus e, às vezes, dentro da igreja, acarretando problemas difíceis de ser administrados. E, geralmente, irmãos, as divisões dentro da igreja, da comunidade local, é resultado de obra da carne. Ou seja, de uma pessoa que não se deixou dominar pelo Espírito de Deus, não investiu na oração, não investiu na leitura e reflexão na palavra, e guardar a palavra no coração, não se engajou na obra do Senhor, então tornou-se muito vulnerável. Até eu coloquei uma vez num quadro nas redes sociais que crente que não ora é uma presa fácil na mão do diabo, o grande inimigo da igreja, o grande adversário da igreja. Nós vamos agora pedir ao diácono Bruno, vamos dar uma acelerada, porque eu tinha colocado 34 slides, mas o de Júnior resolveu colocar 40 e pouco, né? Para justamente facilitar, aumentar as letras, né? E para quem está lendo, vendo também nas redes sociais, possa compreender. Então, Bruno, a gente vai, né, passar muito tempo lendo, mas vamos fazer isso aí para a glória de Deus. Pastor, eu Oi? ia falar sobre essa questão da rebelião, né, dentro da igreja. Sim. Eu acredito muito no que o senhor colocou, né, que existe a questão da pessoa que não ora, não busca, não medita na palavra, e aí se rebela e faz com que a igreja seja, né, atingida de uma forma maléfica, mas a natureza do homem é muito difícil. Como? A natureza do homem é muito difícil. Vou falar no meio cristão, tem homens e mulheres cristãos que parece que tem um lugar lá ali que eles não dão lugar para Deus trabalhar e ficam questionando o pastor,
questionando a igreja, questionando qualquer coisinha, e fica pulando de galho em galho, e quer sempre ter espaço na igreja, mas como ter espaço na igreja se é uma pessoa que a gente, até aos olhos humanos, a gente percebe que a pessoa não deu lugar ao trabalhar de Deus, né? Porque Deus, ele é todo-poderoso, mas ele dá o livre-arbítrio e ele não entra naquele lugar que ele tem o poder, mas ele também deixa aquela pessoa mostrar o verdadeiro caráter dela, né? É verdade, Cláudia. Nós encontramos no estudo, estudando a Bíblia, observando, a gente vai encontrar duas coisas bem interessantes nesta área. Uma é a soberania de Deus, né? Deus é soberano sobre as nossas vidas. No entanto, tem uma área que é de responsabilidade do homem. Por exemplo, o Deus que santifica a pessoa, né, ele exige que nós tomemos ações que promovam essa santificação. Por exemplo, o texto lá em 1 Tessalonicenses 5:23 diz o seguinte: o Deus de paz vos santifica em tudo. Quer dizer, o apóstolo está invocando o nome do Senhor para que Deus santifique a igreja, no caso de Tessalônica, né? Neste mesmo livro, ele diz assim, falando que a santificação é a vontade de Deus para a vida da igreja. Santificai-vos, purificai-vos, é uma expressão petrina ou de Pedro, quer dizer, como se fosse como de fato é uma responsabilidade nossa nesse processo de crescimento espiritual, de santificação da igreja, né? Então, aí tem muita coisa para ser comentada. Às vezes tem problema nos próprios obreiros, que pela maneira como eles vivem, ele faz com que na igreja surjam críticas, adversários e assim por diante. E às vezes não é a culpa do obreiro, é mesmo coisas fortuitas que surgem dentro da igreja, né? Então tem que ser administrado por todo mundo. Isso tanto faz pastor, presbítero, diácono, apóstolo, profeta, evangelista, pastores, doutores, etc., né? Todo mundo que está na igreja é preciso entender esta questão, né? Todos nós somos responsabilizados por Deus para manter a unidade da igreja. Nós vamos ver aqui uma figura da igreja que é colocado como se fosse um edifício, uma construção, onde as pedras estão interligadas entre si. E todos ligados à cabeça de esquina, o fundamento que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos uma responsabilidade nesse processo de ver uma igreja unida, santificada para a glória de Deus, mais do que nós possamos imaginar. Agora, Deus dá as condições? Evidentemente que dá. Deu a sua palavra, o seu Espírito, abriu as portas para ouvir as orações da igreja e assim por diante. Então, quando o crente investe nisso, raramente ele é um instrumento usado pelo diabo para dividir a igreja e causar problema dentro dela. Nós temos inúmeras igrejas evangélicas neste país, tudo fruto de divisão. E cada dia que se passa se divide mais ainda, né? E evidentemente eu não vejo isso como uma obra do Espírito de Deus para o crescimento da igreja, né? Eu não vejo isso, eu vejo como uma ação, né, que o homem colabora para estragar aquilo que para Deus é sagrado, que é a unidade da igreja. O povo de Deus está muito dividido, perdeu a sua identidade, né, está sendo motivo de escárnio. Antigamente a igreja era benquista pela sociedade, hoje em dia, quando fala em pastor, vai logo se nome ladrão, né? Quer dizer, nós somos, nivelados por baixo. Por quê? Porque, infelizmente, existem pastores, pessoas que são responsáveis pelas igrejas que não glorificam a Deus, né? Não temem o Senhor, né? Não buscam essa vida de santificação, são arrogantes, soberbos, e aí os problemas acontecem que não se administram e, no lugar do nome de Deus ser glorificado, ele é ultrajado, né? Mas vamos adiante aqui. Bruno, vamos dar uma lidinha, querida, aí para que você possa ouvir a palavra, né, do capítulo 3. Foi boa a sua intervenção, viu, Cláudia? A gente vai abordar essas coisas ao longo aqui, eu vou acelerar um pouquinho, porque, como falei, temos uma hora ainda pela frente, dá para a gente administrar, se Deus nos ajudar e permitir. Vamos lá, Bruno. Graças a paz, irmãos. Amém. Leitura de 1 Coríntios 3, do 1 ao 23. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim
como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Amém. Graças a Deus, né? Vamos lá. Obrigado, Bruno, pela leitura. Vamos agora olhar, irmãos, o objetivo geral, depois os derivados, depois a introdução, e assim a gente vai caminhando pela lição desses slides, através desses slides. Objetivo geral: identificar as duas principais causas das divisões na igreja, a carnalidade e a imaturidade, e usar os recursos que o texto bíblico apresenta para evitar e eliminar o espírito divisionista. Vamos lá. Objetivos derivados. Primeiro, identificar as principais causas de divisão na igreja, carnalidade e imaturidade. Aprender mais da importância que a Bíblia dá à unidade na igreja. Segundo, perdoar e pedir perdão, sempre que necessário, visando a união entre os irmãos. Amar a igreja e os irmãos a ponto de querer sempre que todos vivam em união. Terceiro, praticar o que a Bíblia ensina, a fim de evitar e eliminar o espírito divisionista. Muito bem. Então, irmãos, aqui logo nesse objetivo geral, que é justamente identificar as causas, né, das divisões dentro da igreja local, né? São duas. A natureza humana, inclinada naturalmente ao pecado, que ele chama de carnalidade. Essa expressão carne na Bíblia não se fala dos tecidos, né, que compõem o organismo, o corpo humano, e sim a sua alma, né, que é a fonte, a sede do pensamento, das emoções, assim por diante. E a imaturidade, ou seja, a falta de crescimento espiritual. A Bíblia fala do novo nascimento, né, que é justamente a pessoa, quando tem contato com o Evangelho, o Espírito opera,
a pessoa é regenerada, nasce de novo, torna-se uma nova criatura, né? E agora ela é identificada pela Bíblia como um bebê. É uma criança que precisa de um leite genuíno para o crescimento espiritual. E depois do leite, é uma analogia que se faz com o ser humano, né? A criança, quando nasce, precisa de leite. Mas quando chega à fase de adulto, não é mais necessário, apesar de eu gostar muito de leite no café, né? E no jantar, né? Tomar um pouquinho misturado com água, negócio, com café. Mas, porque tem outros alimentos sólidos que vai proporcionar, fornecer vitaminas para que o organismo se desenvolva naturalmente. Então, a imaturidade, olhando uma perspectiva espiritual, é a falta de crescimento espiritual. Porque a Bíblia nos apresenta um padrão. Qual o padrão? O pastor da igreja? Não. Paulo, apóstolo, Pedro, os outros? Não. O padrão é Cristo. Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, Cristo é o paradigma, o modelo, é o padrão que todo deve se espelhar. Então, a ideia da Bíblia, né, é que Deus, nessas condições que Ele fornece para o crescimento espiritual, que é a palavra, o Espírito, né, a oração e assim por os meios da graça, como nós dizemos, né, promova um crescimento espiritual até chegarmos a esse patamar, ou seja, parecidos com Cristo. A igreja de Antioquia, lá no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, você vai ler a história dela, ou melhor, no capítulo 11, se não me falha a memória, fala sobre a organização daquela igreja. E diz o texto sagrado que lá houve um crescimento espiritual tão grande que os irmãos são chamados de quê? Pela primeira vez na história da igreja, de cristãos, está aqui no capítulo 11, né, de Atos. Cristãos, ou seja, pequenos cristos, pessoas parecidas com Cristo, com o viver de Cristo, como Ele viveu conosco aqui neste mundo. Então, irmãos, os problemas das divisões, as causas das divisões dentro de uma igreja, de uma comunidade local, são essas duas, praticamente. A natureza humana, chamada carnalidade, as obras da carne, né? E também a falta de crescimento espiritual. Uma coisa leva a outra. Vamos lá para a introdução, Bruno. Introdução. Como os crentes de Corinto, constantemente nos achamos em luta contra 3 inimigos: o mundo, o diabo e a nossa natureza inclinada ao pecado, a carne. O primeiro e o segundo é exterior e o último interior. Os coríntios raramente os venciam. Frequentemente sucumbiam diante deles, cometendo sérios pecados. A primeira epístola visa identificá-los e corrigi-los. O pecado de divisões na igreja foi acompanhado de outros pecados interrelacionados, pois não existe pecado isolado. Um leva a outros. A carta em apreço é uma exortação a cortar o mal pela raiz. Muito bem, né, irmãos? Aqui está essa introdução, nos apresentando que, como os crentes em Corinto, nós também, as igrejas locais, etc., nós tem 3 grandes inimigos que combatem constantemente contra eles, contra a igreja. O mundo, vamos estar pela sequência, Satanás, que é o grande inimigo de Jesus Cristo, né, e da igreja de Jesus Cristo. O mundo, não é o sistema que envolve as sociedades, o mundo inteiro, a moda, a cultura, uma série de coisas que está contaminada pelo pecado, pelo diabo. São João faz uma declaração assustadora, ele diz, o mundo inteiro jaz no maligno. Isso em todas as áreas, irmãos. Quando eu vejo a igreja se envolvendo em política, por exemplo, lançando-se de corpo e alma, a favor de um partido ou do outro, levantando uma bandeira política a ponto de estragar os relacionamentos dentro da igreja, já sabe, está seguindo, está fazendo uma obra do diabo, porque o mundo inteiro jaz no maligno. Jesus disse que nós
não somos do mundo, né? Porque nós fomos, digamos assim, trasladados espiritualmente para o reino espiritual. O mundo inteiro já é no maligno. Paulo diz, escrevendo nos Efésios, que o espírito, né, demoníaco opera na vida das pessoas, né? E, digamos assim, a pressão é muito grande. A pressão é muito grande e, às vezes, o crente deixa se envolver pelas coisas deste mundo, né? Não vigia e daqui a pouco está completamente dominado. Aí é um problema, né? É um problema. Estraga a vida dele, estraga a vida da família e estraga também a igreja. Às vezes, a igreja precisa tomar algumas decisões pesadas, né? Por causa de coisas que os crentes absorvem lá fora e quer trazer para dentro da igreja. E a outra também nós temos um grande inimigo que somos nós mesmos, a nossa natureza pecaminosa. Não quer dizer que você vai aborrecer a sua carne, porque não é a carne, irmão, não é os tecidos, entendeu? Não é isso. A igreja teve um momento na sua história que os monges, os eremitas, né, se isolavam para não se contaminar com o mundo e afligiam o seu corpo com coisas, com aquele negócio que bateu no corpo, como tem naquele filme O Nome da Rosa, quem assistiu viu aquilo ali, né, eles se autoflagelavam para mortificar a carne, pensando que é o tecido que é a causa do problema. Não é. A gente tem que zelar pelo nosso corpo, porque afinal de contas é santuário do Espírito de Deus. Agora a gente tem que entender, né, que esta carne aqui, essa expressão, sax em grego, não é isso, pastor Walter? Né? Ela não é o tecido, os nossos tecidos, né? E sim é a nossa natureza humana ainda inclinada ao pecado. Há os dois inimigos primeiros, o exterior, o mundo e o diabo, e o interior, que é justamente a nossa natureza humana pecaminosa. Vamos lá. A manifestação da carnalidade, isso também está no capítulo 3, versículo 1 a 9, que Bruno já leu. Ele vai ler aqui esses comentáriozinhos aqui, por favor, Bruno. O mundo grego, com a sua sabedoria arrogante, influenciara a igreja a ter grupos dentro dela. Mas não só fora essa a causa do problema, e sim também a carnalidade. Só lembrar aos irmãos que a igreja de Corinto a cidade de Corinto era a cidade grega, né? Então, a cultura grega estava totalmente impregnada pela cultura grega. Muita ciência, muita filosofia e também muita depravação moral, não é? Mas não era só esse problema. Nem Corinto, o problema não era só a influência do mundo grego, porque eles foram convertidos, digamos assim, eram gregos, né, foram convertidos ao cristianismo, mas, quer queira, quer não, a gente traz muito da nossa cultura que fica difícil a gente se livrar dela. Então, isso aí precisa ter muito cuidado, vigiar, né, fazer essa limpeza espiritual muito séria na vida da gente, para a gente não ficar impregnado com a nossa cultura pecaminosa, de onde nós viemos, né? Mas também tem que entender que a nossa própria tendência é pecaminosa. É isso que Paulo quer dizer aqui. Vamos lá. A causa do existência de partidos, né? O motivo do partidarismo não era somente externo, a influência do mundo, mas também interno, a carnalidade. Os coríntios não só haviam sucumbido às pressões do mundo, mas também haviam sido seduzidos pela própria carne, a natureza humana inclinada naturalmente ao pecado. Continue. Antes de começar a repreender os coríntios, Paulo os chama de irmãos. Isso é a indicação de que Paulo os via como salvos em Cristo. Mas, devido à gravidade do pecado, o apóstolo os tratou como crentes carnais, crianças em Cristo. O crente espiritual deixa-se controlar pelo Espírito, enquanto o carnal é controlado por sua natureza carnal. Continue. Quando ainda eram crianças, os coríntios haviam recebido alimento adequado ao nível espiritual em que se encontravam. Agora, passado algum tempo, já deviam ser considerados capazes de receber um alimento mais sólido. Entretanto, não podiam, porque estavam agindo como crianças espirituais. Continue.
O crente cresce quando dirigido pelo Espírito, mas estaciona quando dirigido pela carne, pois Espírito e carne são coisas antagônicas entre si. Muito bem. Então, irmãos, aqui essa questão das divisões na igreja de Corinto, né, os partidos que existiam dentro dela, né, segundo o que nós entendemos do texto bíblico, eram consequências da influência do mundo, né, greco, romano, poderia até incluir também a questão dos romanos, que ele dominava o mundo de então, e também a natureza pecaminosa. Eles tinham sucumbido às pressões do mundo, mas também tinham sido seduzidos pela sua própria natureza humana pecaminosa. Então, interessante é que Paulo, antes de tratar do problema e repreender aqueles irmãos amorosamente, mas com firmeza através da palavra, né, Paulo os trata como irmãos. Sabia que eram crentes. E aí é que está a grande questão, né, irmãos? Porque a gente precisa entender que as pessoas que de coração professam a fé em Jesus Cristo são nossos irmãos em Cristo, fazem parte da igreja de Cristo. Então o tratamento deve ser diferenciado, apesar de muitas vezes incorrer em falhas, em erros grosseiros, que prejudicam até a própria igreja, mas são irmãos. Era o caso ali. Paulo não tratou logo fazendo uma divisão, vocês não são crentes, não nasceram de novo. Não, irmãos, os chama de irmãos. Rogo-os, pois, irmãos, eu peço encarecidamente a vocês que professam a fé em Jesus Cristo, que vocês tenham cuidado, que vocês andem direitinho, que vocês não tenham um grupo, que vocês não deem lugar à carne, que vocês valorizem as coisas espirituais e assim por diante. Ele trata amorosamente que estava falando com a igreja de Cristo, e a igreja é algo diferente. É a menina dos olhos do Senhor, né? Então, muito bem. Aí, Paulo fala em crentes espirituais e crentes carnais. Crentes amadurecidos e crentes chamados crianças, né? E, infelizmente, isso se encontra muito na igreja, e eles, pela atitude divisionária ou divisionista deles, então estavam provando que não tinham tido um crescimento espiritual adequado, apesar de terem dois homens idôneos trabalhando dentro da igreja. Paulo plantou e Apolo o quê? Regou, dois excelentes ministros do Evangelho, mas a pressão era tão grande do mundo greco-romano dentro da igreja, como também a própria natureza deles, pecaminosa, inclinada ao pecado, os levaram a não vigiar, não buscar a Deus, não se humilhar, não se deixar dominar pelo Espírito de Deus, então causaram problema na vida da igreja. Vamos lá. Ele diz aqui uma coisa interessante. Quando o crente cresce pelo Espírito, o crente cresce quando dirigido pelo Espírito, mas estaciona, quer dizer, para. Encrua, que é uma linguagem nordestina, né? Quando dirigido pela carne. No lugar de manifestar na sua vida a glória de Cristo, manifesta o mau cheiro do homem velho. Santo Agostinho diz o seguinte, citando um salmo, ele diz, cantai ao Senhor um cântico novo. Aí ele diz, mas tenham cuidado, para não desentoar este cântico vivendo uma vida má. Vivendo uma vida má, quer dizer, dirigida pela carne, guiada pela carne. Pastor? Só um minutinho. Aí aqui diz o seguinte, carne e espírito na vida do cristão são coisas antagônicas e não há conciliação entre si. Quem quer falar? Pois não, Walter. É a questão da responsabilidade, o senhor falando aí, eu só pensando na responsabilidade individual, né? A gente sabe que a igreja é uma comunidade, no sentido de coletividade, que se edifica uns aos outros e tal, mas no crescimento espiritual está muita responsabilidade individual aí. Tem dúvida. Tem aquela expressão que a gente diz assim, a igreja é a cara do pastor, mas parece que aí não era não, porque nem Paulo nem Apolo influenciou a igreja de tal maneira para ser a cara de Paulo nem a cara de Apolo, né? Mas assim, o que eu vejo é assim, a falta de crescimento, eles foram bem alimentados, eles tiveram boas instruções e tudo mais, mas mesmo assim não desenvolveram, né? Não desenvolveram. Então vê essa responsabilidade do crente de buscar realmente esse crescimento espiritual. A gente muitas vezes quer culpar todo mundo pela nossa... porque a igreja é assim, assado, porque não sei o quê. E ele mesmo também está nessa situação e não percebe.
Então, essa responsabilidade individual de cada um buscar esse crescimento. Então, Sem Deus dá dúvida. todos os meios no meio da igreja, né? Por isso que ele distribui os seus dons. A igreja de Corinto era riquíssima nisso. Deus deu todos os meios para eles se desenvolverem, mas essa infantilidade, como Paulo chama aí, imaturidade e a carnalidade no meio deles, foi tão forte, tão crescente, que eles não desenvolveram não tiveram esse progresso que precisavam. Como o senhor falou aí, 2 excelentes expoentes que tiveram no meio da igreja, como Paulo, que plantou, e Apolo. Tanto é que eles tinham essa influência, mas eles absorveram essa influência de maneira errada, né? Fazendo divisões entre eles. Então, a gente vê essa responsabilidade que cada um de nós temos. A gente costuma apontar para todo mundo, cobrar de todo mundo e não cobramos de nós mesmos. Né? Eu vi recentemente justamente dizendo que a igreja é a cara do pastor. Né? Eu digo, Jesus, tem misericórdia. Tenha compaixão de mim. Mas veja, irmão, nós temos um caso aqui de uma igreja, como eu falei, volta agora, confirmou e consolidou mais a questão. Ela teve 2 grandes ministros dentro dela. Homens muito bem qualificados, homens sérios, homens de Deus, é Paulo e Apolo. Paulo diz, foi ele que plantou a igreja, passou 1 ano e 6 meses lá naquela cidade, né? E Apolo deu prosseguimento ao trabalho de Paulo dentro da igreja. Então, a igreja estava bem preparada. Agora, como o Valdo colocou, e é verdade. Então, aqui o problema é de responsabilidade individual de cada crente da igreja. Deles no passado e da igreja nossa. Nós temos uma responsabilidade grande diante de Deus, né? De justamente lutar por uma vida espiritual sadia. Amém, irmãos? Uma vida que você cresça, que você não dê trabalho, e você trabalha para a igreja sob a direção do Espírito. Isso é uma bênção na igreja. Quem não segue por esse caminho tem dificuldade na vida da igreja. Vamos lá agora, Bruno, item 2, as manifestações da carne, versículo 3 e 4 do capítulo 3, primeira carta aos Coríntios. Vamos lá. A carnalidade para o cristão não é inevitável, mas uma questão de escolha. Os cristãos de Corinto não cresciam porque alimentavam os seus apetites carnais. Por isso, os ciúmes e as contendas eram o prato do dia. Justamente, quando eu estava preparando esse slide, essa palavra aqui, as palavras não é, ou melhor, é uma questão de escolha. O problema de Corinto, não, teria que ser assim, não, é uma escolha deles. Eles optaram por aquilo ali. Né? Então, deram lugar ao ciúme, o ciúme leva para a contenda, os grupos formados, antagônicos entre si dentro da igreja, causou uma divisão, eu sou de Paulo, eu sou de Saia, incluir até Pedro, um grupo lá, que nós não sabemos se Pedro ministrou nesta igreja, provavelmente, o texto não fala, em nenhum momento você vai encontrar que ele esteve lá em Corinto pregando, o apóstolo Pedro. No entanto, tem um grupo lá que se identificava com o nome dele, e também tem o grupo de Cristo, que era aquele grupo que nós já vimos, né? Infelizmente, que por ser um partido, então se julgava talvez melhor do que os outros grupos dentro da igreja. Aí a confusão estava estabelecida. Vamos lá dentro. O ciúme é atitude ou condição emocional interna, enquanto a contenda é a expressão exterior do ciúme. Pronto, se havia ciúme, né, em torno do líder, né, daquele grupo, então, um outro grupo havia disputa dentro da igreja, né? Quem era o melhor, quem era o mais santo, quem era o mais consagrado, quem era o mais importante e assim por diante. Continue, Bruno, essas 2 manifestações. Essas 2 manifestações são sintomas carnais mais destrutivos do que se possa imaginar. Entre outras coisas, causaram divisões na igreja de Corinto. Quando a congregação manifestou lealdade em torno de indivíduos, foi manifesto ciúme entre os grupos e surgiram as contendas. Pronto, então, cada um levantava a sua bandeira dentro da igreja, quando a bandeira deveria ser única, né? Cada um levantava a sua bandeira, tinha o ciúme um do outro, e terminava contenda, disputas e negócio terrível dentro da igreja. Vamos lá, item 3. É preciso mudar o foco da atenção. As divisões são evitadas quando os olhos são fixados em Deus, o único que deve ser exaltado. Quando os olhos de todos estão fixados no Senhor, o que devemos sempre fazer, não haverá espaço para a formação de partidos dentro da igreja. Olha, irmão, preste atenção no que eu estou lhe dizendo, nunca esqueça isso aqui. Quando nós temos uma visão correta de Deus,
Não estou falando naquela visão cinematográfica que Isaías, Micaías tiveram, João teve lá no Apocalipse. Falando aquela profunda impressão de Deus em sua alma. Isso através da palavra e da oração. Quando você tem essa visão de Deus, o seu foco estar em Deus, irmão, essas coisas não acontecem na vida da igreja. Não acontece, não acontece. Por quê? Porque nós estamos focados naquele que é o supremo, soberano Senhor da igreja, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Somos irmãos. Ele é o Senhor. Paulo vai dizer isso. Eu plantei, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão instrumentos usados por Deus. Quem realmente é importante na igreja, tem a sua importância ímpar, é o próprio Senhor da igreja, o próprio Deus. Né? Quando os olhos estão fixados no Senhor, irmãos, então não há espaço para confusão, brigas e disputa dentro da igreja do Senhor. Né? Continue. Letra A. O que são os obreiros? Apolo e Paulo eram simplesmente servos do Senhor, usados para a instrução dos coríntios, de acordo com os dons e habilidades que Deus havia concedido a cada um. Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento fora dado por Deus. Esses homens usados por Deus eram apenas servos, diáconos, aquele que serve. Quem fizer a obra crescer foi o próprio Deus. Nós temos a tendência, né, de supervalorizar os ministros do Senhor. Né? Às vezes Deus dá dons especiais a alguma pessoa e ela se projeta no cenário evangélico, como pregador, como cantor, ou outra atividade qualquer, e se projeta muito a tendência da igreja como se fosse uma espécie de idolatria. Né? Às vezes a gente valoriza o obreiro mais do que o próprio Senhor da igreja. Isso é problema na vida da igreja. Não é para ser assim. Paulo entendia, olha, eu sou apenas um servo, eu sou um diácono, não, digamos, oficial que na estrutura de uma igreja local, como eu coloquei ontem nas redes sociais, os oficiais da igreja, né, pastores regulares, pastores e presbíteros e diáconos. Está lá. Tem 3 quadros, tem na rede social e botei também no grupo de vocês aqui de WhatsApp. Né? Então, essa supervalorização gera problemas. Né? Pode até levar o obreiro a um orgulho espiritual e a ruína dele, como aconteceu já muito nesse país e no mundo inteiro. O indivíduo acha que é super, às vezes, eu não vou citar nome aqui, grandes televangelistas norte-americanos que cresceram muito na vida espiritual, conseguiram a atenção especial da igreja, depois adulteraram, às vezes envolvidos em problemas financeiros, desvio de dinheiro na igreja e causa escândalo, aquele aperreio maior do mundo. Então, irmãos, o nosso foco é no Senhor. Nós somos como obreiros. Aqui, quando falar em obreiro, não é somente o pastor e os pregadores, não. Está falando, né, todos nós somos obreiros da casa do Senhor, né, em posições diferentes. Aí, no caso específico, quem são os obreiros? Apolo e Paulo eram simplesmente servos do Senhor, usados para a instrução dos coríntios, de acordo com os dons e habilidades que Deus havia concedido a cada um. Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento foi quem dado? Dado por quem? Por Deus. Por Deus. Né? Às vezes o pregador prega e muita gente aceita o evangelho, aquele cara é o máximo. É o máximo, mas plantou, outro regou, e o crescimento foi dado por quem? Por quem? Por Deus. Vamos pensar num caso. Pense que pastor chato, pastor Jonas, profeta do Senhor, né? Deus o convocou para pregar numa cidade estrangeira, ele se recusou, fugiu, foi preciso uma intervenção divina para que ele voltasse ao seu rumo, chega na cidade de Nínive, pregou uma mensagem sem nenhuma regra, observando nenhuma regra homilética, uma mensagem curta e grossa, até com raiva. Ainda 40 dias a cidade aqui será destruída pelo fogo. Pronto. Pregou, passava pregando para lá e para cá, depois foi só esperar que o fogo descesse e acabasse com a cidade. Aí houve uma obra de quem? De Deus, tão poderosa que gerou no coração dos ninivitas, né,
uma transformação. Eles se arrependeram, se voltaram para Deus, foram poupados. Então, irmãos, a glória, enfim, é de Deus. Somos servos inúteis, como o próprio Senhor disse, eles fizeram um bom trabalho, foram lá, digam, somos servos inúteis, fizemos apenas o que nos foi mandado. É esse que Paulo entendia, esta verdade, e explicou àqueles irmãos. Vamos lá. Bruno. Letra B. De quem é a igreja? Pronto. Paulo usou duas metáforas para identificar a igreja de Cristo: lavoura de Deus e edifício de Deus. Com a primeira, Paulo dá a entender que o trabalho do que planta e do que rega produz um resultado que não lhe pertence. A lavoura é propriedade de Deus. Pronto, então Paulo usa aqui duas figuras de linguagem, né? Duas metáforas. Ele diz o seguinte: olha, nós somos o quê? Deixa eu ver aqui, né? Ele diz aqui, no versículo 9, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois o quê? Lavoura de Deus e edifício de Deus. Né? Nós plantamos e Deus, outro rega, né? Mas o crescimento da lavoura é quem dá o próprio Deus. A gente lança a semente no solo, outros regam, mas quem dá o crescimento, faz aquela semente brotar, é o próprio Deus. É por isso que Paulo, vós sois lavoura de Deus. Eu plantei a semente, o Apolo regou, mas na realidade o Deus a quem a plantação pertence é que deu o crescimento. A glória é dele. Obedeçam a ele, se submetam a ele. Lutem pela unidade da igreja, não ser instrumento para dividir e causar contenda no meio do povo de Deus. Você que está me ouvindo nas redes sociais, pensa nisso também. Pois não, Valdo? Aí é chamar a atenção, Paulo está chamando a questão da atenção da maturidade da igreja, né? Também. Porque quando a gente olha assim, olhando para o nosso contexto, não só aqui, mas em todas as igrejas são assim. Se sai um pastor, entra outro pastor, sempre vai ter aquele saudosismo. Nada, assim, claro, é natural que as pessoas se identifiquem com um, mais com um, menos com o outro, mas não a tal ponto de realmente se colocar contrário àquele outro, criar-se grupos, né, de divisão. A gente precisa entender que a igreja, os pastores ou os obreiros que passaram ali, são apenas instrumentos, como é colocado aí, de Deus. Então, Paulo estava colocando bem isso, olha, tudo bem, vocês podem ter até as preferências nesse sentido, mas não a ponto de colocar a gente como se fosse o Cristo, como se fosse o dono de vocês, como fosse o Senhor de vocês. Nós somos servos também, e fomos apenas cooperadores de Deus nessa obra, porque vocês pertencem não a nós. Você não pertence a Paulo nem a Apolo, vocês pertencem a Cristo. Então, devem observar isso para não deixar com que essas coisas venham tirar o foco de vocês naquilo que é realmente importante. Eu acho que a igreja precisa amadurecer isso, porque muitas vezes ela causa dificuldade, inclusive ao obreiro que está presente, porque está olhando para o obreiro que passou. Aí fica aquela coisa, aí cria-se essa rejeição, essa dificuldade, quando, na verdade, deveria se unir para que a obra continuasse fluindo e crescendo. Porque cada um, como o senhor colocou aí, tem um dom de Deus. Cada um tem o seu chamado, tem sua particularidade. Ninguém é igual a ninguém, né? A gente não pode ter vários outros evangelistas, mas ninguém é igual a Billy Graham, ninguém é igual. Cada um tem sua peculiaridade dada por Deus, assim, o seu dom, o seu chamado, enfim. Deixa eu contar só um momento da minha vida, o que passava na minha mente, né? Quando eu iniciei aquele fervor de buscar a Deus, eu pensava ser um pregador como Billy Graham, multidão, era o meu sonho, né? Aí depois que Deus fez, me colocou na sala de aula para eu preparar obreiros, ajudar na preparação de obreiros, nas disciplinas que eu ensinei, no Betel Brasileiro, no STEC, no CETEP, aqui no Seminário de João Pessoa. Depois eu digo, puxa vida, eu pensava numa coisa, Deus me levou para outra, não fui famoso, mas eu dei uma parcela de contribuição. E assim a gente deve pensar, irmão, a glória é de Deus. A obra não é nossa. Quanto à questão aqui que ele fala do edifício, né, e fala também da plantação, é propriedade de Deus. Nós estamos lidando com as coisas que não nos pertencem, mas coisas que são sagradas aos olhos de Deus. A igreja é sagrada aos olhos de Deus, irmãos. É uma propriedade exclusiva dele.
Nós somos, digamos, não seriam meros, mas somos obreiros, somos pessoas que estão nesse projeto de Deus. Como Paulo, nós somos colaboradores de Deus, numa obra que é dele, numa plantação que é dele, e no edifício que é dele, que ele é o próprio fundamento desse edifício. Vamos adiante. Aí só aqui, o edifício pertence a Deus, está aqui, né? A gente leu isso aqui, Bruno? Não, leia aí, com a segunda, que é o edifício de Deus, né? Vamos lá. Com a segunda, o apóstolo ensina que os obreiros não passam de construtores, pois o edifício que levantam está edificado sobre um alicerce que não foi estabelecido por eles. O edifício pertence a Deus. Propriedade, continue, exclusiva de Deus. Devemos todos nos lembrar de que a igreja onde servimos não é propriedade nossa. Somos apenas servos às ordens de um Senhor, a quem pertence o resultado do nosso labor. Então, quando uma pessoa tem essa concepção, né, que a igreja é uma propriedade exclusiva de Cristo, que nós somos obreiros do Senhor, né, em todos os níveis, então a gente está exatamente atendendo aquele propósito de Deus para a nossa vida como cristãos, pertencendo à comunidade local. Você sabe fazer uma coisa, faça bem, esmere-se no fazê-lo. Se você ensina, disse Paulo, como dom do Espírito, esmere-se, que se prepare, estude mais ainda, você fazer bem aquilo que você foi chamado para fazer. Esmere-se no fazê-lo. Quem administra, se prepare cada dia mais para administrar bem, assim por dentro, porque nós estamos lidando com as coisas de Deus. Um dia nós vamos prestar conta, como tem aqui nesse capítulo, a gente vai ver daqui a pouquinho. Vamos lá. Deus julga os obreiros, que é a segunda divisão da lição. No texto acima, Paulo continua a considerar o problema das divisões em Corinto. Primeiro, o fundamento da construção. Paulo se comparou a um prudente construtor. Trabalhava como um experiente mestre de obras, distribuindo as tarefas a cada operário. Mas a obra que realizava tinha um fundamento certo, e esse fundamento é Jesus Cristo. Muito bem. Então, aqui, irmãos, Paulo continua trabalhando a questão da divisão dentro da igreja, né? Aí fala sobre o fundamento desta construção e diz que ele, Paulo, a sua colaboração naquele projeto de Deus que era a igreja de Corinto, ele trabalhou como prudente construtor, quer dizer, deu o melhor de si para que aquela obra fundada crescesse, né, se estabelecesse e fosse uma bênção naquela cidade de Corinto. Nós lemos no livro de Atos que quando Paulo chegava num canto, o trabalho começava a crescer, ele estabelecia a igreja e constituía os presbíteros dentro da igreja para tomar conta da igreja. Dentre eles tinha um presbítero docente, que era o pastor, e os outros presbíteros que colaboravam no pastoreio da igreja. Certamente instituiu o diaconato também, para que a igreja tivesse uma estrutura, pudesse caminhar sem a presença necessária de Paulo no ministério. Paulo era um obreiro itinerante, pregava, fundava a igreja, consolidava o trabalho e ia embora para outro canto. Muitas vezes debaixo de perseguição, mas ele não deixava de fazer a obra do Senhor. No caso de Corinto, ele como prudente construtor, né, lança o fundamento que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, distribuía tarefa aos seus, cada operário, cada pessoa que receberam dom de Deus dentro da igreja. Continue, a revelação da qualidade da obra. A revelação da qualidade da obra. Paulo tem em mente a chegada daquele dia, quando se tornará manifesta a verdadeira natureza da obra de cada um, considerando que cada obreiro é responsável quanto ao modo como a realiza. Muito bem, agora, Paulo, olha, então, no programa divino tem um dia quando nós iremos dar conta de nossa mordomia, daquilo que nós fizemos na igreja, que tipo de obra nós fizemos. Aí ele vai dizer aqui se é material precioso, se é palha ou feno. E tem muitos crentes, infelizmente, coitado, que só produzem na igreja feno. Eu brincando, diz assim, vai ser salvo na peinha de nada, porque não depende de salvação, mas é uma linguagem minha nordestina. Vamos lá, porque tem um rigor de um teste de Deus em relação à obra que é feita na igreja, por parte de cada um de nós, irmãos. Aí continue, Bruno. Letra A, o rigor do teste. O teste se fará pelo fogo, o que dá a ideia de uma prova rigorosa. O valor das obras poderá ser comparado ao ouro, à prata e às pedras preciosas, materiais valiosos que, quando submetidos ao fogo, têm expurgadas as impurezas. Ou a madeira, feno e palha, materiais que não resistem ao fogo. Continue. Letra B, o resultado final do teste.
será determinar se o obreiro receberá ou não o galardão. Sofrerá dano não significa a perda da salvação. Isso se confirma com a expressão que segue, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Continue. O crente cuja obra for comparada ao material que se extingue, não receberá o galardão, embora seja salvo. Para que os cristãos entendam a seriedade com que os obreiros devem construir, Paulo introduz uma pergunta que já inclui em si mesma a resposta. Muito bem, pronto. Veja bem, irmãos, tudo que nós produzimos na casa do Senhor, né, vai ser um dia avaliado por Deus. Aliás, já está sendo avaliado, mas vai chegar um dia propício, porque no programa divino está previsto que Deus dará recompensas especiais, né, digamos assim, para aqueles que na sua vida realizaram obras na igreja que foram comparadas a metais preciosos. Não é? Paulo diz, olha, o teste vai ser rigoroso, é como que pelo fogo. Está falando em fogo de combustão, né, que destrói. Está falando aqui de algo, numa perspectiva espiritual, né, que vai ser analisada por Deus como que através do fogo. Se o negócio realmente for consistente, perdurar, então a pessoa receberá uma recompensa ou um galardão. Se não for, ele também não vai ter recompensa. Né? Mas não é a questão de perder a salvação, porque a salvação é garantida pelos méritos de Cristo, lá na cruz do Calvário. Então, quem crê será salvo. Então, a pessoa acreditou naquela mensagem, aceitou aquela mensagem, o Espírito operou, foi transformada, convertida para sempre. O que está se vendo aqui é julgar as obras que são praticadas dentro da igreja, no meio do povo de Deus. Diga, Valdo. Essa questão das obras é muito interessante, porque às vezes a gente não condiciona demais, né, a questão de obras só com aquilo que a gente vê sendo feito, realizado no meio da igreja. E esquecemos que Deus distribuiu diversos dons e cada um tem capacitado por Deus para uma determinada obra. E eu estou me lembrando aqui de um obreiro, de uma pessoa lá em Machado, que você, assim, na igreja, você diz assim, oxente, esse irmão não faz nada na vida, assim, tipo, mas ele era um evangelista nato. Agora, não daqueles que saía pregando para todo mundo ver. Ele evangelizava os familiares, os vizinhos, todo mundo da redondeza onde esse irmão foi evangelizado por ele. E muitos ele trouxe à igreja, ninguém nem percebia, mas era tipo assim, as pessoas... Ele estava fazendo a obra, mas não era visível, né? A gente sabia porque a intimidade leva você a entender. Quando você chegava a fazer esses cultos de casa, assim, na casa dos irmãos, e a gente sabia que todo mundo lá sabia que ele fazia esse trabalho. Mas ele não divulgava, e quem fosse mais distante ia ver só aquele crente que vivia na igreja, assim, que ia para a igreja no domingo, no dia da semana, orar, e achava que ele não fazia nada. E, na verdade, ele estava fazendo. Então, a gente precisa ter essa consciência de que não é só que os homens veem, é aquilo que realmente Deus lhe deu e você está fazendo. Né? O versículo 3 diz o seguinte, irmãos, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto. Quer dizer, tem um dia designado quando Deus, que conhece todas as coisas, trará o que a pessoa fez na casa do Senhor, né? Porque às vezes as pessoas fazem muito para se mostrar, né? Para se apresentar, para ser reconhecido como uma pessoa especial dentro da igreja. Mas isso não impressiona a Deus, não. Porque nós temos na Bíblia, né, um fato que aconteceu em relação a dinheiro. Né? O texto sagrado diz que Jesus assentou-se defronte do gasofilácio, ou seja, o lugar onde depositava as ofertas na casa do Senhor. Interessante. Até eu escrevi um texto, Jesus se importa com o gasofilácio. Ele observava como estava sendo contribuído. E tinha gente que botava a carrada de dinheiro dentro daquele lugar. Certamente as pessoas, esse aí, né, o grande dentro da igreja. Né? Mas chegou lá uma pobre viuvinha, uma viúva pobrezinha, que colocou 2 moedinhas lá dentro de valor que não daria para manter nem talvez uma hora de um sacerdote que serviu o Senhor, porque afinal de contas as contribuições é para manter o ministério da igreja. Né? E o que foi que Jesus disse? Que ele chamou a atenção dos discípulos, dizendo que aquela mulher tinha contribuído mais do que todos aqueles que davam fortunas
expressivas para o ministério da igreja, porque ela deu de tudo que tinha em todo o seu coração. Então, Deus vê as coisas diferente de que nós vemos as coisas neste mundo. Né? Então, está sendo tudo avaliado aos olhos de Deus. Agora, ele coloca uma grande questão aqui, Bruno. Continue. A igreja... Veja, a igreja é o santuário de Deus. Ele está pessoalmente presente pelo seu Espírito em todos os membros da igreja que juntos constituem o corpo de Cristo. Eis a razão pela qual se deve encarar a obra de Deus com muita responsabilidade. Pronto, a igreja é o santuário do Deus vivo, né? Olha, irmãos, depois que eu descobri esta verdade, eu me apaixonei mais pela igreja e fiquei mais cuidadoso com as coisas da igreja. Eu sempre fui cuidadoso, mas o cuidado se desdobrou, sabendo, irmãos, agora, tendo consciência de que Deus, pelo seu Espírito, habita em cada cristão genuíno e habita no meio do seu povo quando ele se reúne para a celebração. É a igreja de Cristo, né? Igreja do Deus vivo. Então, quem é membro da igreja, tem consciência disso, deve encarar isso com muita responsabilidade, porque está ligando com as coisas de Deus e não do homem. Né? Continue. Pastor, rapidinho. Pois não, minha santa, vá. Eu me preocupo muito, às vezes eu fico me questionando muito acerca dessa questão, né? Dos dons, dos galardões, e fico me questionando, meu Deus, qual é o meu dom? Qual é o meu talento? Eu sou professora, né, como todo mundo sabe, hoje eu estou gestora de uma escola, e eu, assim, às vezes eu acho, né, eu fico orando, que meu lado é mais a beneficência, né, onde eu estou, e em um certo momento, nós, junto com o Ebenezer, estivemos ali naquele culto do grupamento de engenharia, e eu ouvi a pregação do pastor Esteve, e ele dizia, Deus a cada um distribui um talento, seja professora, nutricionista, na sua área você vai desenvolver um talento e vai usar seus dons ali da sua forma para evangelizar. Evangelizar pregando também é uma dificuldade para mim, mas, assim, através do amor ao próximo, eu tenho muito amor pelas vidas, muito amor pelas famílias que têm necessidades e, assim, fazem parte da comunidade que eu assisto, né, como gestora. E é, assim, um amor incondicional por aquilo que eu faço. E eu, às vezes, me questiono, meu Deus, eu poderia estar usando isso dentro da igreja. Mas aí, quando vem aquele estudo, aquele trabalho de missões que vocês postaram aí, e os quilombolas, e os venezuelanos, nós temos 29 famílias venezuelanas na nossa escola. E ali nós prestamos uma assistência coletiva. Inclusive, não é, eu vou falar, isso não é para minha glória não, viu, gente? É para a glória de Deus. Até construímos uma casa para uma aluna nossa que estava morando num terraço emprestado, cadeirante ela, venezuelana, porque permitiram a entrada e abandonaram. E, assim, nós estamos, de certa forma, evangelizando essas famílias. Nós estamos prestando assistência e, ao mesmo tempo, eu falo do amor que Cristo e o cuidado de Cristo tem por eles. Da minha forma, mas eu tento expressar. Eu fico muito preocupada porque eu não sei, assim, amarrar isso de uma forma mais eficaz. Deixa eu tentar lhe dar uma dica assim. Olha, eu estou colocando os quadros aí nas redes sociais, Facebook, e também nos grupos de WhatsApp da igreja sobre teologia sistemática, né? Quadros, né? Deixa eu ver, conhecendo um pouco da teologia sistemática. Na teologia sistemática, um pouco, mostrando sobre isso aí. E estou falando sobre eclesiologia. E eu coloquei recentemente que a igreja tem 4 grandes atividades aqui neste mundo. Né? 4. Adoração, edificação espiritual, proclamação do evangelho e beneficência. O crente tem que estar envolvido nisso aqui. Isso aqui é o trabalho da igreja. Quer dizer, o culto que nós celebramos ao Senhor, né, a pessoa que celebra o Senhor com sinceridade de coração, isso é um trabalho que está sendo feito. Né?
Quando você usa os seus dons, os dons que Deus lhe deu como professor, a pessoa capacitada para ensinar, você ministra uma aula, uma exposição do texto, em algum momento você também está promovendo a edificação da igreja. E proclamar o Evangelho, a pessoa proclama através da sua vida e falando de Jesus, né? Porque, afinal de contas, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, mas não quer dizer que, digamos, o exemplo de uma vida limpa, uma pessoa que está dentro do trabalho, vive direitinho, um bom profissional, é um bom companheiro de trabalho, aquilo está glorificando o nome do Senhor. Está brilhando por Cristo ali. E também, no caso, cuidando dos santos necessitados. Então, a gente tem que se encaixar, orando, contribuindo, indo, aquilo conforme Deus nos levou. Às vezes, Deus dá a uma pessoa uma atividade secular, que não é mais secular, porque no contexto do cristianismo, aquilo que Deus nos colocou, se você trabalha na Assembleia, ou na escola, ou nos Correios, como Carlinhos, eu trabalhei na Embratel durante tempo, Bruno trabalha no DENIT e assim por diante, né? Então, nós estamos ali colocados por Deus para glorificarmos a Deus ali. É como alguém, floresceu onde Deus me plantou. Está ali, seja o melhor profissional do mundo, o mais competente para a glória de Deus, para que Deus possa ser glorificado através de sua vida. E assim a gente está fazendo a obra do Senhor. Vamos continuar, Bruno, aí. Tem muita coisa para a gente ver. A igreja, o santuário, a advertência contida. A advertência contida no versículo 17 demonstra a gravidade da existência das divisões na igreja de Corinto. Só um minutinho, que advertência é essa? Olha, se alguém destruir o templo de Deus, que é a igreja, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Essa é a advertência. O indivíduo que se levanta como algo desestabilizador da igreja de Cristo, da comunidade local, ele está sob juízo e a ira de Deus. No devido tempo, o pecado dele Deus vai encontrá-lo. Né? Se não houver arrependimento. Continue, Bruno, vá. Por ser santuário de Deus, o homem não age corretamente na sua relação com a igreja. O homem que não age, né, corretamente na sua relação com a igreja é culpado de grave pecado. O ofensor haverá de receber o castigo na proporção em que o comete, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ou seja, a igreja é sagrada, aquilo que eu falei, aos olhos de Deus. Né? Então, se alguém desestabiliza a igreja de Cristo pelas suas atitudes, pelos seus ciúmes, pelas suas contendas, por isso e por aquilo, ele vai sofrer as consequências ainda aqui neste mundo. Paulo disse isso, olha, aí na igreja de Corinto tem gente doente, tem gente que está assim, que já morreu prematuramente, tem gente por causa de fazer as coisas de Deus e de uma forma inadequada. Vamos lá, terceiro item, a gente vai acelerar aqui. Como eliminar divisões dentro da igreja? Vamos lá. O apóstolo Paulo voltou ao tema da sabedoria do mundo e da futilidade de qualquer tipo de vanglória, baseada em líderes de grande capacidade, para mostrar que essa tendência pode ser corrigida quando a igreja possui um conceito exato do que é o ministério da nova dispensação. Aquilo que eu falei, quando os irmãos crescem espiritualmente, entendem que nós estamos envolvidos com algo especial, que é de Deus, aí a gente já recebe mais graça para vencermos os problemas dentro da igreja. No caso de Paulo, citando as divisões dentro da igreja de Corinto. Continue, Bruno. Primeiro, a visão correta de quem ensina. Paulo adverte para que não tenhamos conceito falso acerca de nós mesmos, ao dizer, ninguém se engane. Talvez alguns mestres em Corinto se fizessem passar por homens de grande sabedoria. A verdadeira sabedoria que está contida no Evangelho é achada quando se renuncia à sabedoria do mundo. A sabedoria do mundo é loucura diante de Deus. Com a sabedoria humana, o homem jamais conseguiria elaborar um plano de salvação como elaborado por Deus. Ele triunfa sobre a sabedoria humana a fim de realizar os seus propósitos. Nem mesmo toda a erudição humana poderia frustrar os planos divinos. Não há pensamento humano que Deus não conheça e sabe que são vãos e inúteis para a salvação. Deve-se considerar que Deus não condena a sabedoria relacionada à ciência, à filosofia e outros campos do ser humano, do saber humano. Ela é também uma dádiva de Deus. Mas a sabedoria que exclui o temor do Senhor e a cruz de Cristo é vã
e inútil nas questões relacionadas a Deus, a salvação e as verdades espirituais. Bom, aí merece aí um comentáriozinho, né? Quando a Bíblia fala em sabedoria humana, ela não está falando da reprovação desse conhecimento que graciosamente Deus deu ao homem para promover o crescimento na própria sociedade. Não é isso que ele está tratando. Está tratando daquela sabedoria que exclui o temor a Deus. Esse sim que é problema. Esse tipo de sabedoria que despreza a Deus, que escanteia a Deus. Então, isso é problema na área espiritual, não é? Essa aí é uma sabedoria vã, é uma filosofia vã, não é? Exclui o temor do Senhor e exclui a cruz de Cristo. Aí já sabe. Então, esse tipo de atitudes realmente não tem aprovação de Deus, né? O Evangelho é algo caríssimo aos olhos de Deus, né? Porque ali está a manifestação da sua vontade salvífica, um ato redentor, né? Então, é isso que a gente tem que considerar. A visão correta da realidade, vamos lá. A visão correta da realidade espiritual do que os crentes são e possuem. Bom, em tese, todo cristão tem inteligência espiritual, tem a mente de Cristo, conforme Paulo já colocou aqui nessa carta. Nós temos a mente de Cristo. No entanto, temos que considerar o crescimento espiritual. Se você é criança em Cristo, essa mente não está na sua plenitude, precisa crescer. Quando você cresce, você agora vai ter uma visão correta da realidade espiritual. Então, vamos olhar isso aqui. Todos são o quê? Da igreja. Vamos lá. Não havia nenhuma razão para os crentes coríntios se gloriarem nos homens. Eles deviam se alegrar pela providência de Deus de todos os fiéis líderes que ele lhes enviou, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas. Continue. Se a igreja tivesse sido cuidadosa para entender e seguir tudo o que aqueles 3 homens ensinaram, estaria unida e não dividida. Eles cooperaram com Deus para suprir as necessidades espirituais dos crentes, um de modo, outro de outro, como aprouve ao Senhor. Pronto, se a igreja tivesse aquela compreensão de que cada ministro do Senhor que Deus graciosamente colocou na vida daquela igreja, Paulo, Apolo e tudo indica que Cefas também, então tivesse aquele entendimento que eram servos de Deus, designados para abençoar a vida da igreja, né, e não fizesse divisão por causa de apego a um ou ao outro, estaria no bom caminho, né, porque com essa compreensão glorificamos a Deus, valorizamos seus ministros, mas não o glorificamos no lugar do Senhor, né, que isso causa divisão. Tudo é da igreja. Continue, Bruno. Não somente os bons líderes são da igreja, mas todas as demais coisas que Deus concede para o bem de seus filhos. Como filhos de Deus, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Somos participantes da glória de Deus em Cristo e todas as coisas colaboram para o nosso bem como eleitos de Deus. É interessante, tudo é da igreja. Olha que coisa que Paulo diz aqui, irmãos. Tudo é da igreja. Olha, e outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios que são vãos. É o versículo 20 do capítulo 3, 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, voz de Cristo e Cristo de Deus. Veja bem, veja a importância da igreja aos olhos de Deus. Tudo, eu coloquei até num quadro aí, que muita gente talvez tenha se escandalizado, diz que tudo gira, o universo, o mundo gira em torno da igreja. Está aqui. Tudo gira em torno da igreja. Existe por causa da igreja, digamos assim, né? Por quê? É o que Paulo diz aqui, tudo é vosso, tudo, mundo, morte, vida, futuro, tudo é vosso, voz de Cristo e Cristo de Deus. E veja a importância da igreja de Cristo dentro do programa redentor, né? Dentro do universo, dentro do mundo. Como é importante a igreja de Cristo? Essa igreja que tem a expressão universal, que é o conjunto de salvos em todas as épocas, em todos os lugares, os que já faleceram, os que estão vivos, aqueles que ainda vão ser convertidos, e que se expressa também nas comunidades locais, que são também instituições divinas.
Lembre-se das cartas que Paulo escreveu, que foram 13, 9 foram a comunidades locais. Apocalipse tem 7 cartas destinadas pelo próprio Senhor da igreja às comunidades locais. E ainda tem gente que despreza a igreja local, os desigrejados. Aí, pastor, não está nem aí às vezes maltrata e usa expressão inadequada e quer ser crente carreira solo. Não é a propósito de Deus, erram grosseiramente aqueles que pensam assim. Que nós todos gravitam, irmãos, em torno da igreja de Cristo, está escrito aqui. Pois não, Carlinhos. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Eu fico, às vezes, me repensando por que havia esses grupos, como já foi citado, né? Um grupo preferia Paulo, outro Apolo, outro Cefas e por aí, daí por diante. Eu pergunto ao pastor Eudes, seus conhecimentos, o que levou, o que motivava? Eu acho que tinha algo especial, diferente em cada um desses citados, que levava as pessoas a aderir a determinados grupos. O senhor tem assim, uma resposta? Carlinhos, no início, permita a liberdade, né, ser presbítero da igreja, mas Carlinhos é carinhosamente. Muito obrigado. Né? Foi visto aqui, Carlos, que os problemas na igreja de Corinto e nas igrejas também vêm de influência de fora, né, e nossa também. As causas dos problemas ali, nós já vimos aqui a questão, no caso dele lá, era o mundo greco-romano que influenciou a igreja, ou seja, o mundo que influenciou a igreja, que influenciava a igreja, e a própria natureza humana dos crentes inclinada ao pecado. Como eles não tinham crescido espiritualmente, apesar de ter um excelente plantador de igreja, no caso Paulo, e aquele que deu continuidade, que regou, que foi Apolo, mas ele não tinha amadurecido na vida espiritual. Aí está a causa. Aí estão as causas. Né? Aqui é chamado de carnalidade, que é a nossa natureza humana, a carne, as obras da carne, que é comum na vida do cristão, desde que ele não dê lugar ao Espírito de Deus. Que eu falei no início que a salvação não extirpa a nossa personalidade, nem o nosso eu, nem a nossa natureza humana. Ela infunde uma nova vida pelo Espírito. E você agora, dentro de você tem aquela dualidade. A carne militando contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Quem vai prevalecer? Espírito. Que deve prevalecer o Espírito, mas às vezes na vida do cristão ele passa a vida todinha a carne sobressaindo, como na igreja de Corinto. Precisa que Paulo escrevesse uma carta apostólica para disciplinar aqueles irmãos. Entendeu? Então, o problema estava na influência do mundo e aproveitando a natureza inclinada ao pecado da pessoa a causar a confusão da igreja. Muito obrigado. Vamos lá, meu filho. Tudo é da igreja. Vamos lá. Pastor, Já vimos. Pois não. só pegando o gancho aí do que perguntou o Carlinhos, também eu acho que a gente tem que levar em consideração também que não é nada de errado nisso, que são as nossas preferências pessoais, por estilos ou por qualquer coisa, né? O problema está quando a gente leva isso a cabo de fazer disputa. Um gosta de azul, outro gosta de verde, outro gosta de amarelo. Aí, tudo bem até aí, mas depois que o verde é o melhor, esse azul não presta. Aí começa, aí é que está o problema. Por exemplo, nada contra quem prega de outra maneira. Eu gosto de ouvir o Dr. Wallace, que ele é um pastor, mas é professor de grego, mas a questão dele é muito técnica, mas ele explica muito bem as questões bíblicas. Aí eu passo 2 horas ouvindo aquele homem e não me canso. Mas eu sei que tem gente que não vai gostar do estilo dele, da forma como ele está expressando ali. Mas até aí tudo bem. É uma questão de não gostar do estilo. Agora, vou criticar o homem porque eu não gosto do estilo dele, por causa disso. Desde que ele esteja pregando a verdade, sendo sério naquilo que ele faz. Agora, as preferências... Não, é claro. É claro que... você gosta do Vasco, né? Eu gosto do Flamengo. Então, imagine fazer aqui um grupo dentro da igreja, vascaíno e flamenguista, começar a brigar entre si e tumultuar a igreja. Aí complicaria. Então a gente precisa entender essa verdade aqui. Não é a questão das preferências naturais. Aqui se fala a obra da carne. Aí inveja, porfia, dissensão, aquele quadro horroroso que Paulo pinta lá na carta aos Gálatas, capítulo 5. Aquilo é que é o problema, quando se deixa aquelas obras aparecerem na vida do cristão. Aí complica.
Aí complica. Mas as preferências, um gosta de música, outro não gosta, outro gosta de música alta, outro não. Isso não é a questão tratada aqui por Paulo. Vamos adiante, Bruno. Tudo é da igreja, né? Já viu isso aqui? Então vamos agora, o mundo. Agora ele vai detalhar. O mundo é nosso. O que é isso? O que quer dizer? Vamos lá. O mundo é nosso, não apenas no sentido em que Deus o criou para o nosso sustento e deleite, mas também no sentido de sermos herdeiros da nova terra. Pronto, está explicado que o mundo é nosso, o que Paulo queria dizer. A vida é nossa. No sentido físico, a vida é dom de Deus e devemos prezá-la. No sentido espiritual, nós a recebemos para participar da natureza divina e para desfrutá-la eternamente. Aquilo que eu falei, nós temos uma vida natural, né, e uma vida espiritual doada por Deus, que nos tornou participante da natureza divina, conforme Pedro escreve na sua carta, no capítulo 1, versículo 3 e 4. Né? A morte é nossa, vamos lá. O grande inimigo da humanidade foi vencido. Cristo venceu a morte e com ele nós a vencemos também. Paulo entendia que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para o povo de Deus, a presença no mundo é boa e necessária, mas a morte que conduz à vida eterna é melhor. Aí eu preciso olhar com muita atenção, né? Porque às vezes nós só pensamos nas coisas deste mundo, né? Que é bom o crente gostar das coisas deste mundo, mas a verdadeira bênção, irmãos, está além do túmulo. Paulo disse, né, que preferia partir e estar com Cristo, que era incomparavelmente melhor, né? Então, a própria morte foi vencida por Cristo na cruz do Calvário. Esse grande inimigo do homem já foi vencido. E os que creem em Cristo o venceram também. Iremos passar por essa experiência, né, a menos que nós sejamos a última geração da igreja. Se Jesus não vier agora, todos nós iremos passar por essa experiência. Aí eu vou morrer. Ontem eu pensei mesmo que ia morrer. Comecei a sentir dores aqui. Ele estava dormindo, dores. E eu, Jesus, o que está acontecendo? Eu chamei Cândido, olha, minhas contas aqui, meu cartão de crédito é 100, papapá, expliquei tudo para ele. Isso aqui é da igreja, está aqui, isso aqui é meu. Aí depois melhorei, estou aqui para a glória de Deus. Quer dizer, irmãos, passa tudo rápido. A verdadeira vida, ela é em túmulo para a vida do cristão. Né? Não estou lhe devendo nada. Se eu tivesse, quer dizer, a não ser o amor, né? Se estiver devendo alguma coisa, com certeza, quando eu estou devendo a Carlos Roberto, está aqui, olha, tantos reais, e pago o homem, porque eu não quero que depois morrer. O pastor ficou devendo aqui ao povo. Diga, Murilo. Melhorou, depois trocou as senhas, tudinho. Não troquei não, ela já sabe, tudinho. Isso aqui é da igreja, isso aqui é meu, entendeu? A vida é um sopro, né, irmãos? Se você está vivo aqui, você garante que vai acordar? Hein, Léo? Vai acordar no céu, crente genuíno. Glória a Deus, né? Ô, pastor. Vou lá, Murilo. Ela se entusiasmou o povo. Depois que trocou a senha, né? Vai lá. Disse tudinho, depois trocou a senha. Mas deixa eu ver aqui. Eu Ele está tava dizendo aqui que pensando. eu troquei a senha depois que fiquei bom. Depois que ficou bom, né? Melhorou, viu que não ia morrer, aí mudou a senha, tudinho. Já tinha dito a senha de todo mundo. Essa é a minha senha. Não é brincadeira. Ô, pastor, agora sim, eu estava aqui pensando, a gente tá. Tudo isso aí gira em torno da imaturidade da igreja, né? Sem dúvida. Uma das coisas, né? Maturidade. Uma das né? coisas. Aí Paulo vem a fala questão em carnalidade. da carnalidade e da a imaturidade. Que gera a imaturidade também, né? E aí, vendo todo o decorrer do estudo, e eu vinha pensando aqui, como é que a gente vai atingir essa maturidade, né? Como é que o povo vai entender essa maturidade? Porque, assim, a gente deixa de ver a nossa própria vida, né? De reconhecer os nossos pecados e começa a julgar o outro irmão e achar que nós somos santos demais e que o irmão é que é o pecador. É aquela uma frase que eu vi numa pregação por aí, que dizia assim, que o mal do morno, que ele falando, né, que Deus vomita o morno, que é melhor você, ou você é frio ou você é quente, porque o morno Deus vomita. Ele fala que o mal do morno o mal do morno é falar do frio e achar que está quente. Ele acha que ele é quente e fala do frio, né? Ele, não, aquele ali, Deus me livre que eu não faço um negócio daquele. Não, eu também não sou desse jeito, não. Então, ele acha que ele está quente, né, e fala do irmão que está frio.
Mas eu acho que o que é que acontece no meio do povo de Deus, assim, que a gente vem vendo? Muitas vezes a gente dá muita legalidade ao diabo. A gente dá muita legalidade ao diabo no sentido de que tudo a gente diz que é o diabo. Não, isso aí é o diabo está operando aqui. Ó, o inimigo como é sujo, o inimigo é astuto, o inimigo é isso. Então a gente dá legalidade a ele, de que o inimigo está aqui, que o inimigo está ali, o inimigo está no céu, está no céu. E, na verdade, é uma falta de reconhecimento das nossas falhas e nossas fraquezas diante de Deus, para poder que a gente possa buscar essa maturidade. Eu acho que a gente começa a entender que a igreja somos nós, que eu sou a igreja. Eu não estou falando do templo aqui, né? A gente fala do templo como igreja, mas eu sou a igreja. Se eu busco essa maturidade, se eu busco reconhecer em Deus que olha, Deus, eu dependo do Senhor, eu não sou nada sem a tua presença, se não fosse na minha vida, eu não estaria aqui. Eu acho que quando a gente começa a reconhecer isso, a nossa dependência de Deus, acho que a gente começa a chegar no caminho da maturidade. E eu acho que a gente começa a entender, a ver o irmão com outros olhos, para que não ocorram essas divisões que vêm acontecendo. Porque ali, Paulo pregou e tal, ele teve que voltar lá para tentar conter aquilo que estava acontecendo, mas por falha humana, não é porque ele pregou errado, ou porque ele pregou a palavra incorreta. Não, ele mostrou a verdade. Mas o povo não reconheceu, começa a imaginar outras situações, e assim acontece na vida da gente. Se a gente não buscar, eu estava aqui pensando se a gente não buscar, pedir a Deus todos os dias, Pai, perdoa as minhas falhas, minhas fraquezas, me ajuda, eu não sou nada, eu não sou melhor do que ninguém, me ajuda a ver o irmão com amor, eu acho que a gente vai começar a atingir o caminho da maturidade. E certamente esses problemas de divisão, eles serão sanados mais rapidamente, porque se chega algum irmão para mim, já querer me envenenar de outra maneira, e eu estou nesse caminho da maturidade, eu já vou conseguir barrar ele, já não vou deixar que aquilo se propague. Mas se não, aí vem para mim, me envenena, que eu vou que envenena o outro, que envenena. Quando vê, o negócio está destruído. A responsabilidade, como eu disse, Walter corroborou, é individual, né? Cada um deve lutar pela sua vida espiritual, no sentido de crescer, né? Porque a salvação já está garantida, é um dom de Deus, ninguém a perderá, porque há muitas coisas que acontecem na vida da gente, graciosamente, no ato da conversão. Coisas de que Deus se comprometeu e não recuou naquela promessa que foi dada. No entanto, o crescimento espiritual é uma obra de Deus também, mas depende também da gente. Quanto mais o crente investe na sua vida espiritual, quanto mais ele vai crescendo espiritualmente. Mas crescendo com prudência, não para criticar os outros, nem se achar superior, absolutamente. Cada um, disse Paulo, no outro momento, dará conta de si mesmo a Deus. Mas vamos adiante, para a gente terminar. Vamos lá. As coisas do presente são nossas. Vamos lá. As coisas boas e também as más neste mundo são nossas. Tanto temos alegria como tristeza no nosso viver. Em todas essas coisas temos a oportunidade de sairmos vencedores. Muito bem. Quer dizer, as coisas presentes, o presente é nosso, então a gente sabe que no presente tem alegria, tem tristeza, tem luta, tem tribulações, tem tempestades, também tem bonança, né? Tudo para a glória de Deus, né? Em todas essas questões, a igreja, os componentes da igreja, os crentes em Cristo, eles serão mais do que vitoriosos por causa de Jesus Cristo. Continue. As coisas futuras são nossas. Certamente são nossas as bênçãos celestiais, das quais agora só desfrutamos um pouco. Paulo diz que as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, penetrando no coração do homem, são aquelas que Deus preparou para aqueles que o amam, né? O amam. Então, irmãos, veja o futuro que se vislumbra diante da igreja. Agora vamos lá, a igreja pertence a Cristo. A igreja pertence a Cristo e Cristo pertence a Deus. Nós somos propriedade de Cristo, pois Ele nos comprou com seu precioso sangue. Isso aqui é claro, né? Todo mundo já sabe. Ele é o fundamento da igreja, a base para a sua unidade espiritual, a cura para as divisões. Se os olhos dos crentes em Corinto estivessem voltados para Cristo, as divisões não ocorreriam. Pronto, além de Cristo ser o fundamento da igreja, também é o quê? A base para a sua unidade espiritual. Então, a cura para as divisões, os problemas estão tudo em Cristo. Se nós nos
pegarmos a Cristo, nos envolvermos com Cristo, crescermos em Cristo, essas coisas vão tudo passar ao largo, né? Continue. O maior motivo. O maior motivo para se manter a unidade no Espírito e evitar as divisões na igreja é saber que pertencemos a Cristo e que Cristo é Deus. Na oração sacerdotal, o Senhor valoriza a unidade da igreja. Não esqueçam de que a unidade da igreja é algo que Deus valoriza acima de todas as coisas. Ele quer que o seu povo sejam unidos, né? Pelo Espírito. Aí Paulo fala no mesmo entendimento, no mesmo pensamento, mesmo tendo as suas particularidades, mas naquilo que é essencial no reino de Deus deve haver unidade. Continue. Nós devíamos aprender a manter a unidade da igreja com o Deus Pai e o Deus Filho. Quer dizer, olhando para a unidade das pessoas da Trindade, né? Os três são um. Quer dizer, três pessoas distintas, no entanto, mesma essência, mesmos atributos, mesmo propósito, assim por diante. Então, como ele é assim, também nós deveríamos ser para mantermos unidos em nome de Cristo. Agora, termina aí, Bruno. Eles são, juntamente com o Espírito Santo, eternamente um em essência, embora sejam pessoas distintas. Conclusão. No que vimos nesta lição, entendemos que o crente carnal é diferente de um crente espiritual, no que se refere ao seu viver fora e dentro da igreja. Enquanto o primeiro pode ser usado pelo diabo como instrumento para dividir o povo de Deus, o outro luta no poder do Espírito para manter o povo de Deus unido dentro das comunidades locais. É bom lembrar que a igreja é o santuário de Deus, do Deus vivo. Deus habita pelo seu Espírito no meio da igreja e na vida de cada um dos crentes genuínos em Jesus. Então, por amor a Cristo e a sua igreja, devemos não ser um instrumento para a sua divisão, e sim para manter a sua unidade. Então, por amor a Cristo e a sua igreja, todos nós devemos ser o quê? Instrumentos para manter a sua unidade e não instrumento para a desunião dentro da igreja. Porque estaremos incorrendo em grave pecado e a ira de Deus vai cair sobre nós. Porque nós estamos, lembre daquilo que ele disse aqui, né? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Que é de Deus, não é do homem. Que Deus nos abençoe. Neste momento passamos aqui na sua casa, na sua presença, estudando esta lição. Amém? Vamos orar encerrando. Sim, queria lembrar aos irmãos que logo mais às 5 horas nós teremos o nosso culto aqui na igreja. Vai pregar a nossa irmã missionária Liliane Leiger, esposa do pastor Jadaías. Terça-feira, o nosso culto de oração será pela manhã, que é feriado, dia de finados, né? Nós teremos aqui amanhã de jejum e oração. Eu vou dirigir o culto e o Valdemar, pastor, vai trazer uma palavra para nós aqui durante os 30 minutinhos. Né? Como é? Lúcia está fazendo a pergunta? Diga, Lúcia. Ela pergunta, pastor, irmã Lúcia, em relação a Paulo, né, que a gente aprendeu que ele era um apóstolo, um obreiro itinerante. E por que não o contrário? Porque ele não permanecia assim numa igreja fixa? Por causa do ministério dele. Apóstolo significa enviado. Quer dizer, uma pessoa foi enviada por Deus para uma missão específica. Ele não foi chamado para tomar conta de uma igreja local. Não, ele foi enviado para pregar o evangelho entre os gentios. E o mundo gentil, que era o mundo, à exceção da Judéia ali de Israel, o mundo gentil, que era aquele mundo. Né? Então, ele foi chamado para aquele ministério. Então, não poderia, se ele tem uma chamada específica, vivia pela fé, e não podia parar num canto e viver a vida todinha como pastor daquela igreja. Não é? Foi esse o ministério. Paulo tinha consciência, porque às vezes as pessoas se atrapalham, quando Deus chama para um ministério, ele vai para outro. Tem um cara da nossa denominação muito emblemático, era um excelente evangelista. Eu não vou dizer o nome porque ele já partiu, está no céu, mas ele cometeu uma falha nessa área. Foi chamado para ser evangelista. Quando aquele homem pregava, irmãos, no púlpito, ele era pequenininho, a igreja ficava eletrizada. E quando ele lançava a rede, dezenas de pessoas vinham para o evangelho. Lá pelas tantas, ele resolveu ser pastor de igreja. Aí começaram os problemas. Foi para uma comunidade, não foi para aquilo que Deus o tinha chamado,
perdeu a graça do evangelismo e entrou numa igreja, e o resultado é que a igreja pediu, por amor de Deus, que ele saísse daquele ministério. Aí acabou-se. Quer dizer, entrar numa área que Deus não chamou. Então, se foi chamado para apóstolo, Paulo tinha consciência, eu vou morrer como apóstolo. Não vou ter salário fixo, eu não vou ter sustento na igreja, vou viver pela fé e vou pregar o evangelho. Pronto. Viu, Lúcia? Era questão de ministério, de chamada específica para aquela finalidade. Pregar, ele era o apóstolo aos gentios, enquanto Pedro era da circuncisão, entre os judeus, ele era o apóstolo entre os gentios. Ele abriu inúmeras igrejas ali, naquele mundo antigo, na época. Tá bom, minha santa? Deus abençoe, a sua participação sempre é importante. Vamos orar e encerrando, irmãos. Pai, nós queremos te agradecer pela bênção de termos passado um pouco de tempo na tua casa nesta manhã. Rogamos, Senhor, depois de ouvirmos a tua palavra, a explicação desta lição, que o Senhor nos dê a graça de nós sermos instrumentos para mantermos a igreja unida para a glória do Senhor. Nos dê a graça de crescermos espiritualmente, nos aprofundarmos na fé em Jesus Cristo, dedicarmos as nossas vidas ao teu trabalho, à tua obra, de todo o nosso coração. Assim nós oramos com gratidão, suplicamos em nome de Jesus. Amém. Despeço dos irmãos aí nas redes sociais e dos queridos também aqui nesta manhã. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.